Meus queridos irmãos e irmãs, hoje já estudando a penúltima lição desse trimestre, um tema maravilhoso que estudamos até agora. Eu gostaria muito de convidá-los para uma palavra de oração para mergulharmos neste penúltimo tema desta lição do trimestre. Santo Deus, nos abençoe, Senhor. Primeiramente, perdoando nossos pecados e faltas e capacitando-nos, Senhor, à compreensão do tema requerido na Tua Palavra na lição desta semana. Guarda-nos, proteja-nos, guia-nos, Senhor, nas sendas do viver que Te agrada, Senhor. Que naquele grande dia, no Teu grande dia, possamos sermos recolhidos por Ti, pelos Teus anjos, encontrados dignos no sangue de nosso precioso Jesus Cristo, o Teu Filho amado, que em nome dele te pedimos e te agradecemos essas bênçãos. Amém, Senhor. O dia do Senhor. Sabia que esse tema é o tema central do plano da redenção? É o dia que, para o Senhor, será um dia de realização, aonde aquilo que o incomodou na história do universo até hoje, chamado pecado, deixará de existir. E o principal propósito pelo qual o Calvário aconteceu, para resgatar aqueles que um dia criou com suas próprias mãos a sua imagem e semelhança, ele poderá nesse dia definitivamente redimir. E Pedro foi um personagem muito distinto que mostrou esses eleitos de maneira clara, chamando-os de raça eleita, sacerdócio santo, povo separado de Deus. E isso já nos deixou bastante claro em todas as escrituras sagradas que, como Melquisedeque, que é um membro da raça pura, que nunca caiu, vimos que Adão e Eva, os nossos primeiros pais, caíram. Quantos caíram de lá para cá? E quantos até ali já tinham caído na história do universo? E tanta história de rebeldia, de desgraça, de destruição e tragédia na história do universo. Tanta decepção para o Senhor. Até batalha no céu acontecera. Mas o dia do Senhor é o dia em que haverá a colheita final. O universo inteiro assistirá então à colheita dos frutos do pecado. A que tragédia, a que situação levaram a raça caída. O sacrifício de Cristo, mostrado na história dos caídos e dos eleitos, mostrou o mérito dele em poder recolher aquele que ele, numa oração dirigida ao Pai em nosso favor, disse: Pai, eu não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Que abençoe tanto a esses como aqueles que se agregarão a esses. Esses que Pedro chamou de raça eleita, que envolve a mim e a você. Ele fez um pedido especial, onde Paulo, que Pedro cita aqui na sua epístola também, comenta em 1 Coríntios 15, 51 a 53, que nós, ao recebermos o galardão, nós seremos revestidos da incorruptibilidade e da imortalidade, ou seja, voltaremos a fazer parte da raça pura, sermos como Melquisedeque, que nunca caiu,
um personagem bíblico pouco comentado e pouco estudado, mas bem revelado, especialmente olhando na relação dele com Abraão há quase 2000 anos antes de Cristo, e Hebreus capítulo 7, na transição de sacerdócio dele para Cristo, comentado por Paulo em Hebreus capítulo 7, mostrando inclusive que ele não formou genealogia entre nós mortais, entre nós membros de raça caída, descendentes de raça caída, mas mostra que Cristo, assumindo esse sacerdócio então, segundo a ordem de Melquisedeque, se torna também, no contexto do livro de Hebreus, nosso advogado. Além de juiz, ele é advogado e é sacerdote e é cordeiro, intercessor. Pagou o preço impagável com seu próprio sangue, como Apocalipse 1:5, morreu a morte eterna, o primogênito dos mortos, depois de 4.000 anos de história de pecado, de pessoas morrendo, provando assim que essa morte que olhamos como morte, na realidade é sono da morte, conforme o próprio Filho de Deus comentou em João 11:11. Lázaro, nosso amigo, dorme, mas vou despertá-lo do sono. Cristo, conforme o relato de Paulo aos Hebreus, ali deixa bastante claro sobre os méritos dele para salvar a mim e a você. Na abertura aqui então, temos 2 Pedro 3:11, o que Pedro diz: visto que todas essas coisas hão de ser assim desfeitas, deveis ser como os que vivem em santo procedimento e piedade. Como eu disse, o dia do Senhor é o tema central do plano da redenção. Para os caídos que insistiram em fazer parte da raça caída, que não quiseram fazer parte da raça eleita, que não aceitaram o convite do Calvário, infelizmente serão extintos, serão desfeitos. Aquilo que foi feito será desfeito por escolha própria. Mas aqueles que aceitaram o convite de fazer parte da raça eleita receberão o dom da imortalidade, voltarão a fazer parte da raça pura, exatamente no dia do Senhor. Nós somos os presentes dele, do Senhor, porque ele amou o mundo de tal maneira, esse mundo, que deu o seu próprio Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E é nesse mundo que lá em Apocalipse capítulo 21, nós vimos a cidade santa descendo com o Senhor e os seus escolhidos lá dentro, para que nesse planeta adotar a administração do universo, transferir do terceiro céu para cá a importância que tem esse mundo para o Senhor. A autoridade. 2 Pedro 3, de 1 ao 2, nós temos aqui uma exposição de advertência clara da autoridade das Escrituras Sagradas na história dos seus leitores e seus ouvintes. Qualquer um que ignorar a autoridade da palavra de Deus estará ignorando para sua própria perdição. Pedro chama a atenção de seus leitores e ouvintes. Chama com muito carinho a atenção para esse ponto. Que em todas as épocas acontecerão isso. Pessoas ignorando a palavra sagrada, seja ouvida, seja lida. E não se deram bem por isso. Pense nisso, minha amada irmã. Pense nisso, minha amada irmã. Os escarnecedores. Terceiro tema. Aqui
analisando 2 Pedro 3, de 3 a 7, mostra que em todas as épocas tiveram escarnecedores. Aqui não está somente mostrando aqueles que ignoraram, aqueles que evitaram a palavra, aqueles que tinham medo da palavra, mas aqueles que peitaram a palavra para escarnecer, para debochar. E o que Pedro mostra aqui, que eles, esses escarnecedores, não foram poupados das desgraças, das tragédias e das destruições de sua época. A exemplo do próprio dilúvio que ele cita aqui. Inclusive, com um aviso escatológico, no desfecho aqui desse contexto, na altura do verso 7, do tipo de destruição que vai ter agora. Que não é mundinho afogado em água, não. Que ainda escapa peixe, escapa seres marinhos, moradores do fundo do mar, etc, né? Não. O que ele está falando agora é fogo. Imagine o planeta Terra virando uma bola de fogo, igualzinho um sol. Imagine só o que vai sobrar aqui. Eu vou contar o que vai sobrar. Lá no milênio de Apocalipse 20, a cidade santa, o arraial dos santos, ele não será atingido. Igual os companheiros de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abdenego, lá na fornalha ardente. Lembra? Jesus, o seu Senhor, lá com eles, os 4, foram testemunhados por todos. As pessoas que jogaram aqueles 3 lá dentro, morreram. Mas os 3 ficou andando na presença de um 4º personagem, naquela fogueira ardente. Assim estará a cidade santa lá no Oriente Médio, aonde hoje temos o Monte das Oliveiras, conforme o profeta Zacarias diz. Ele vai partir no meio, metade vai em direção ao norte, metade em direção ao sul, e a cidade santa vai descer ali. Ali, quando os ímpios cercar a cidade santa para atacar, já devidamente ressurretos sob o comando de Satanás, choverá fogo e enxofre do céu. E esse planeta vai virar uma bola de fogo, como se fosse um sol, aqui nesse ponto do universo. Vai dissolver tudo. E quando terminar esse fogo, nós sairemos e pisaremos na cinza dos ímpios. E essa terra, esse planeta, será recriado juntamente com a nossa presença. Será o primeiro ato de criação do Senhor no universo depois da história do pecado. O primeiro mundo a ser criado na história do universo depois do pecado será esse aqui, a recriação do planeta Terra, já devidamente adequado para a presença da cidade santa aqui e a administração do universo aqui. Pense nisso, meu amado irmão. Pense nisso, minha amada irmã. Que significado tem essa expressão diante da nossa vida? Não vale a pena brincar com a palavra de Deus. Não vale a pena escarnecer, zombar. Tem muita gente brincando de ser cristão e vai pagar caro. Se tem uma coisa que não dá para brincar, é brincar de salvação. Guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Não vacile, não descuidem. Vigiai e orai para nos mantermos de pé. 4º tema: 1000 anos como um dia. Meus amados, o que Pedro escreveu aqui do verso 8 até o verso 13 é algo muito impactante. De arrancada, já no verso 8, ele diz: amados, não ignoreis uma coisa. Um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. Tentem entender a arrancada que ele está dando nesse apelo. O povo na antiguidade tinha uma longevidade indiscutivelmente maior do que a nossa.
médio de 950 anos, viviam os antediluvianos. Hoje, todos sabem o tempo que vivemos. Uma média de 80, 90 anos, com raras exceções. O volume que tem subido essa longevidade é muito moroso diante da velocidade que despencou quem vivia na eternidade para uma média de 950 anos e depois chegar onde chegou ao final de 7.000 anos. Meus queridos, preste atenção. Pedro está tentando mostrar no perfil do tempo, ao dizer isso aqui, evidências claras da nossa insignificância diante do Senhor do tempo, ou sem o Senhor do tempo em nossa vida, o nosso Criador. Tudo, ele chamando essa atenção, apontando para esse dia do Senhor que virá, independente da nossa aceitação ou não, de sermos ignorantes ou não, de aceitarmos o chamado ou não. Observe que paralelo interessante, escatológico, aonde ele diz que um dia é igual a 1.000 anos e 1.000 anos igual a um dia. Observe, quando éramos criança, o tanto que o tempo demorava a chegar. Para fazer 15 anos, 18 anos, 21 anos, para casar. E hoje, depois que casamos, a velocidade que chegamos a nos tornarmos avós, bisavós, trisavós, tataravós. Que coisa incrível a velocidade com que passa o tempo quando as pessoas se tornam adultas. É justamente nessa ocasião que o dia do Senhor virá como um ladrão na noite. Ele comenta na sequência do verso 9 em diante, que o Senhor não retarda a sua promessa, mas o dia do Senhor virá como um ladrão na noite, no qual os céus passarão com grande estrondo e os elementos da química, ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela se queimarão. Havendo depois de perecer todas essas coisas, mas pessoas vos convém serem santo trato e piedade, preparando-vos e aguardando-vos para o dia da vinda de Deus. Mas o Senhor, Ele é longânimo. Ele não quer que as pessoas se percam. Ele é longânimo. É por isso que Ele tem trabalhado com zelo. Mas na ótica divina não existe atraso para nada. Está tudo dentro do tempo certinho. Porque quem serve a Deus em espírito e em verdade, não está tranquilo não. Está ralando. Independente da sua condição financeira, social, não importa. Está ralando, porque nós vivemos num mundo de trevas, aonde o zumbitismo é a doutrina do século, das pessoas serem consumidas por zumbitismo, comendo coisas que faz mal para a saúde, assistindo coisas que faz mal para a saúde, fazendo coisas que distanciam as pessoas de Deus, que distanciam as pessoas das famílias. E as pessoas não conseguem ouvir e muito menos praticar aquilo que deve ser feito, digno de alguém que realmente é um eleito, um escolhido. Dentro da igreja está cheio de zumbi. São poucos os que estão acordados, os que estão vacinados, porque aceitaram fazer parte de um exército de pessoas que não dormitam, de pessoas que não cochilam, de pessoas que estão antenadas. Mas dentro da igreja mesmo está cheio de gente dormindo. Líderes de alto escalão e baixo escalão, de altos cargos e baixos cargos, não importa se é um membro comum ou se é um ministro, está cheio de sonecas dentro da igreja, de zumbis, ignorando a palavra através de suas escolhas de insistirem no zumbitismo. Mas como o verso 12 e 13 fala, nós precisamos de estar ardentemente desejando, preparando para o dia da vinda de Deus, tomando medidas
claras e objetivas de pessoas que são devidamente membros da raça eleita, que se expõem como escolhidos, como pessoas irrepreensíveis, para sermos encontrados por Ele como pessoas irrepreensíveis, para o grande e terrível dia do Senhor. Ou seremos presentes na mão do Senhor, por sermos readmitidos à raça pura, e isso levará a maior alegria do Senhor em todos os tempos, porque muito maior é a alegria de nos redimir do que a alegria de nos ter criado. Porque aqui envolveu o Calvário. O plano estará completo e perfeito, sem pôr e sem tirar nada mais. Simplesmente funcionou, deu certo, graças ao amor de Deus. E aonde estará eu e você naquele dia, meu amado irmão, minha amada irmã? E daí? Quinto tema. É uma pergunta típica dos escarnecedores, né? Seja por pirraça, por ignorância, por letargia espiritual, por mornidão ou por frieza, não se preocupem. Todos serão aquecidos até sumir. Pode estar geladinho, o tanque for, morninho, vai pegar fogo até sumir. Não vai ficar nem rastro. Imagine o planeta Terra virando um sol. Que coisa! Por isso que Pedro comentou aqui no verso 11 até o 13, pressa na mudança, na conversão genuína. A palavra-chave é pressa nessa tese divina, meus irmãos. Essa tese divina do dia do Senhor, a palavra-chave se chama pressa na conversão, em viver a conversão genuína. Não se esqueça disso, meu amado irmão. Não descuidem da palavra-chave dessa tese divina. Pressa é a palavra-chave. Não está na hora de ficar brincando de ser crente. Pense nisso, meu amado irmão. Pense nisso, meu amado irmão. O último apelo, sexto tema. Pedro cita os escritos de Paulo como referência. Veja o que diz 2 Pedro 3, de 14 a 18. Pedro está chamando a atenção dos seus leitores, que também eram leitores de Paulo. Os leitores de Pedro eram leitores de Paulo também. E ele aponta para Paulo como uma referência de sabedoria e instrumento vivo na mão de Deus para escrever coisas que muitos, inclusive, têm dificuldade de entender. E, infelizmente, muitos que têm dificuldade de entender o que Paulo escreveu, o que Ezequiel escreveu, o que Daniel escreveu, o que João do Apocalipse escreveu, o que Pedro escreveu, o que Paulo escreveu. Infelizmente tem alguns que, porque não entendem, então fecham, ignoram, fecham o tempo, caçam briga, encrenca. E ai daquele que conseguir entender. Vai para a geladeira, deixa de lado. Esse tipo de verdade aí nós não estamos querendo ouvir aqui na igreja, não. Essa parte das escrituras, essa parte nem pode arrancar e jogar fora. É assim que muitos estão encarando a Bíblia. Tem pastores encarando a Bíblia assim, tem anciãos, tem diáconos, tem membros, pessoas correndo da verdade. Pontos difíceis que estão ali revelados, é preferível pular. Vamos dar mais leitinho, vamos tomar mais leitinho, comida sólida nada, agora não. Só que a realidade é muito sólida, é pedra viva. E nós temos que construir a nossa fé em cima da rocha. E essa rocha, quem não construir a fé sobre ela, vai esborrachar sobre ela, disse Cristo. Porque essa rocha é a pedra de esquina que muitos têm rejeitado, através da ignorância contra a palavra escrita, a ignorância contra o assim está escrito. Tome cuidado, meu amado irmão, minha amada irmã, para que não façamos parte jamais
de cristãos que ignorem a palavra. É o último apelo de Pedro, relatado nas suas epístolas. Porque se tentar dar interpretação para a Bíblia, torcendo segundo o seu próprio entendimento, e não aceitando o que está devidamente escrito ali, está torcendo. E se torcer, vai torcer para a própria perdição. A conclusão que Pedro tem aqui na sua epístola é exatamente essa. Não torça as Escrituras. Se torcer, vai se perder. Essa é a conclusão de Pedro. Aceite a palavra como ela está, ou assim está escrito. Aprofundem, mergulhem nessas gemas, ainda que para você é uma nova luz, para a Bíblia não é. Está escrito há milhares de anos. Só precisa ser colocado em evidência, tirar do baú das Escrituras essa joia e ser exposta à humanidade. Não ficar assombrados, nem a ciência, nem a teologia, com as joias que estão guardadas nesse baú da Escritura Sagrada. Simplesmente aceitar a joia como ela é e aprofundar no conhecimento do seu brilho, dos seus detalhes, porque tem importância para mim e para você. Pense nisso, meu amado irmão. Pense nisso, minha amada irmã. Sétimo tema: vigiar e orar. Jamais ignorar. Eu gostaria de citar um texto de Desejado de Todas as Nações, página 634, que diz o seguinte: a expectativa da vinda do Senhor deve fazer com que os homens o temam, bem como aos seus juízos contra a transgressão. Deve despertá-los para o grande pecado de rejeitar suas ofertas de misericórdia. Os que guardam o Senhor purifica a mente pela obediência à verdade. Pense nisso, meu amado irmão. Pense nisso, meu amado irmão. Só vigiando e orando, para que realmente possamos fazer parte desse grupo escolhido, que terá a mente aprimorada para a devida compreensão do tema escrito e pregado para os salvos de todos os tempos. Santo Deus, capacita-nos, Senhor, como membros da raça eleita, a que tenhamos a habilidade suficiente não só para compreender, mas para ensinar aos que nos cercam, estendendo o teu convite para a salvação a todos à nossa volta. E que naquele grande dia nossos lares e as pessoas que nos cercam, em grande número, possam ser contados entre os escolhidos, que adentrarão os portais da cidade santa, e estaremos contigo para sempre. É o que te suplicamos, agradecidos, em nome de Jesus. Quebra minha vida e faça de novo.